Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática. Hoje, capítulo 10, triângulos, primeiro tópico, elementos e classificação. Bom, vamos começar a falar aqui sobre os elementos, né? Então, coloquei aqui essa imagem para auxiliar a gente, tá certo? E vamos fazer a leitura aqui ao lado, tá certo? Então, ó, começando pelos vértices, né? Então tá aqui, ó, vértices A, B e C, tá certo? Então, ó, olha para a figura aqui, né? Ó, o A tá aqui, né, em preto, o B também, né, em preto, e o C também em preto aqui. Tudo bem? Lembrando, tá? Quando falar em vértice, são as pontinhas, né? Ó, essa pontinha aqui é o A, essa outra pontinha é o B, essa outra pontinha é o C, tá? Então, o vértice são as pontinhas aqui. Feito? Os lados agora, né? Tem aqui, ó, AB, BC e AC, tá certo? Então, ó, vamos voltar aqui na figura, né? Então, ó, tem esse triângulo em verde, tá certo? Então, ó, tem aqui o A, tem aqui o B. Ou seja, esse lado aqui vai ser o lado AB. Tudo bem? Tem aqui B, tem aqui C. Ou seja, esse lado vai ser o lado BC. Tudo bem? E tem aqui, né? A em cima, C aqui embaixo. Ou seja, esse lado aqui vai ser o lado AC. Tudo bem? Ângulos internos agora, né? Coloquei aqui, ó, Azinho, Bzinho e Czinho, tá certo? Lembrando, quando a gente fala interno, é a parte de dentro, tudo bem? Ou seja, quando você olha aqui para o triângulo, tá certo? A parte de dentro, essa parte que está em azul aqui, tá certo? Então, ó, Azinho, Bzinho e Czinho são os ângulos internos desse triângulo aqui. Tudo bem? Ângulos externos agora. Bom, se o interno é o de dentro, o externo é o de fora, certo? Então, ó, Dzinho, Ezinho e Fzinho. E realmente é, né? Olha aqui para a figura, ó. Dzinho, lado de fora aqui, né? O ângulo Ezinho, lado de fora também. E o ângulo Fzinho, lado de fora aqui também. Feito? E para fechar, ó, os ângulos opostos, né? Então, ó, o ângulo Azinho, que é oposto ao lado BC, o ângulo Bzinho, que é oposto ao lado AC, e o ângulo Czinho, que é oposto ao lado AB. Tudo bem? Então, olhando para a figura, ó, tem aqui o ângulo Azinho, né? Ó, desce aqui, ó. Concorda que ele é oposto ao lado BC? Tudo bem? Você pode pensar assim também, né? O Azinho, ó, tá pegando esse lado, tá pegando esse lado. Ele pega esse lado aqui, ó. Não pega, né? Ó. Então, ó, encosta aqui, mas embaixo não encosta. Então, o que não encostar é o oposto. Tá bom? Ó, Bzinho e AC, mesma coisa, né? Então, ó, olha pro Bzinho, né? Qual vai ser o lado oposto? Vai ser o AC, tá? Que é esse lado aqui, tá certo? Mais uma vez, né? Você pode pensar, ó, ele toca aqui, mas não tá tocando para esse lado aqui, tá certo? Ou seja, é o lado oposto, tá certo? Bzinho é oposto a AC. Tudo bem? E Czinho e AB, né? Mesma coisa, ó. Czinho, ó, vem para cá, ó. É o lado oposto, né? Então, ó, lado AB, tudo bem? Então, Czinho é oposto a AB. Mais uma vez a análise, né? Ó, Czinho, ó, pega esse lado aqui. Pega esse lado aqui, ó, que é o AB? Não, então é oposto a AB. Feito? Bom, algumas observações antes da gente continuar, que são as seguintes. Primeiro, em relação aos lados. Percebam que em AB, BC e AC, eu coloquei uns tracinhos aqui, né? E você deve estar se perguntando, tá, e para que servem esses tracinhos, né? Bom, é assim, quando a gente desenha uma reta em matemática, a reta é uma coisa infinita, certo? E de verdade, quando a gente faz algum desenho na lousa, no livro, no caderno, ou seja lá onde for, de verdade a gente faz só um pedacinho, né? Porque não é uma coisa infinita. E esse pedacinho a gente chama de segmento de reta, tá certo? Então, ó, o AB aqui, que é um dos lados do triângulo, é um segmento de reta. Aqui BC também é um segmento. AC também, né? É outro segmento. E quando a gente desenhar aqui segmentos, a gente coloca esse tracinho em cima, tá bom? É isso que significa. Quando vê um tracinho, é um pedacinho, tá certo? É um segmento de reta, tá? Então, volto a dizer, quando falar em segmento de reta, é um pedacinho, tá? É um tracinho assim, tá? É só um pedaço, por isso que chama de segmento. Beleza? E a outra observação é em relação ao acento circunflexo, tá? Que eu coloquei nos ângulos aqui, né? Ó, A, B, C, né? E D, E e F, tá bom? Então, ó, tanto o Azinho, Bzinho, Czinho, quanto Dzinho, Ezinho e Fzinho tem um acento circunflexo, que é muito comum quando a gente vai simbolizar algum ângulo, tá? Beleza?
Em relação aos ângulos, também podem aparecer algumas letras gregas, tá? Então, pode aparecer o Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, Ezinho, Fzinho, alguma outra letra, mas de vez em quando aparece também algumas letras gregas aí, tá? Alfa, beta, gama, teta, enfim. Feito? Vamos continuar essa videoaula falando de classificação dos triângulos. Bom, classificação dos triângulos a gente pode classificar em relação aos lados e em relação aos ângulos, certo? Então, vamos começar em relação aos lados, certo? Primeiro deles, ó, triângulo equilátero, tá certo? Então, quando falar aí em triângulo equilátero, é uma classificação em relação aos lados, tá certo? E o triângulo equilátero significa que o triângulo tem todos os lados de mesma medida, tá certo? Ou ainda, você vai ver em algum livro apostila aí, a palavra congruente, tá? Se lê aí a palavra congruente, significa que tem a mesma medida, tá certo? Então, começando pelo vermelho aqui, ó. Todos os lados têm a mesma medida? Sim. Ou seja, então em relação aos lados, a classificação desse triângulo é triângulo equilátero, tá bom? Então, ó, mesma medida, ou ainda congruente, tá? Vale pro azulzinho aqui também, né, ó, x, x e x, tá? Pode ser número, pode ser letra, tá certo? O amarelinho aqui, ó, 3,5, 3,5, 3,5, tá certo? E também o verdinho aqui, né? Y mais 1, Y mais 1, Y mais 1. Quer dizer, as medidas são as mesmas, ou seja, são congruentes, tá? Mais uma vez falando aí, se lê aí, se o professor falar da palavra congruente, significa que tem a mesma medida. Feito? Triângulo isósceles agora. Bom, o equilátero ele tem todas as medidas iguais, né? Ou seja, as medidas são congruentes, tá certo? Já no isósceles, ele terá dois lados de mesma medida, ou seja, dois lados congruentes, tá certo? Então, ó, o amarelinho aqui, ó, tem dois, né? Um, dois aqui, tá certo? Ó, 7, 7, e o de baixo aqui acaba sendo diferente, tá certo? O azulzinho, ó, x mais 4 aqui, x mais 4 aqui, quer dizer, tem dois com a mesma medida. X mais 1 que é o diferente, né? O roxinho aqui, né, 8,2, 8,2, embaixo 6,8, tá? Z menos 1, Z menos 1 aqui no verdinho, né? E embaixo Z menos 3. Feito? Observação, quando a gente trabalha com triângulo isósceles, a gente pode também lembrar um pouquinho dos triângulos equiláteros, tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque assim, quando você olhar lá, triângulo isósceles significa que ele tem dois lados de mesma medida, ou seja, dois lados congruentes. Mas olha para os triângulos equiláteros. Eles não têm dois lados congruentes ou de mesma medida? Tem, né? Tem até mais, tá certo? Então perceba, todo triângulo que é equilátero, ele acaba sendo também um triângulo isósceles, tá certo? Não vale a volta, tá? Toma cuidado. Ah, todo triângulo isósceles vai ser equilátero também? Não, tá? Mas todo triângulo equilátero, ele tem dois lados, tem até mais, né? Tá certo? Então como ele tem dois lados congruentes ou de mesma medida, então ele também acaba sendo um triângulo isósceles, tá? Volto a dizer, todo equilátero vai ser isósceles, mas nem todo isósceles vai ser equilátero. Feito? E para fechar aqui a classificação quanto aos lados, temos os triângulos escalenos, certo? Então, quando falar em triângulo escaleno, significa que todas as medidas são diferentes, tá certo? Então, ó, o azulzinho aqui, né, ó, 15, 17, 8, quer dizer, tudo diferente. O laranjinha, né, o x, 13, x mais 7, tá certo? Aqui embaixo, né, 6,98, 7,05, 4,42, tá certo? E esse último aqui, né, x mais 4, x e y, certo? Então lembrando, né, triângulo equilátero, todos os lados têm a mesma medida, tá certo? Triângulo isósceles, dois lados com a mesma medida, tá certo? E o triângulo escaleno, todos os lados de medidas diferentes. Feito? E agora a classificação em relação aos ângulos. Bom, em relação aos ângulos, vamos começar aqui com os triângulos acutângulos, tá certo? Quando falar triângulo acutângulo para você, o que significa? Significa que todos os ângulos são menores que 90 graus, tá certo? Então, ó, pega esse mais avermelhado aqui, né? Então, ó, 58, 61, 61, tá? Ó, todas as medidas são menores que 90. Pega esse verdinho aqui, né? Ó, 60, 60, 60. Tudo menor que 90? Sim, então beleza. É um triângulo acutângulo também. E esse mais amarelado aqui, né? Então, ó, 30, 75, 75. Ah, todas as medidas aqui
são menores que 90? Sim. Então perceba, esses 3 triângulos aqui, se a gente olhar em relação aos ângulos, a gente classifica eles como triângulos acutângulos, tá? Todos os ângulos menores que 90 graus. Feito? Só uma observação antes da gente continuar. Perceba que a soma em cada um dos triângulos aqui, a soma sempre vai dar 180 graus, tá? Pode ver, qualquer um, ó, tanto o vermelhinho, quanto o verdinho, quanto o amarelinho aqui, ó. Se você somar os ângulos internos, sempre a soma vai dar 180 graus. Isso não muda, tá? Seja o triângulo que for, a soma dos ângulos internos vai dar 180 graus, tá? Isso não muda. Feito? Triângulo retângulo agora, né? Bom, quando falar em triângulo retângulo, significa que o seu triângulo tem um ângulo reto, ou ainda um ângulo de 90 graus, tá? Normalmente o ângulo de 90 graus ele é representado com um quadradinho e tem uma bolinha no meio, tá bom? Então, ó, pode ver esse amarelinho aqui, esse com a borda verde também, ó, tá o quadradinho com pontinho aqui, esse azulzinho também, ó, coloquei aqui, ó, o quadradinho com pontinho dentro, tá? Então, esse costuma ser mais fácil de identificar, porque quando você olha lá o quadradinho com pontinho dentro, você sabe que é um ângulo de 90 graus, ou ângulo reto, que a gente fala, tá certo? Então, esses triângulos a gente chama de triângulo retângulo. Tudo bem? E temos aqui o triângulo obtusângulo, tá certo? Bom, o triângulo obtusângulo, ele é o triângulo que um dos ângulos será maior que 90 graus, tá certo? Então eu coloquei esse maior aqui, alaranjado, né? Então, 120, é maior que 90? É, então beleza, realmente é um triângulo obtusângulo, tá certo? E os outros dois aqui, ó, né? 30 e 30, certo? Perceba que se a gente somar, ó, 120, 30 e 30, ó, 120 mais 30 dá quanto? 180, tá? Volto a dizer, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre será 180 graus, tá certo? Esses dois de baixo, mesma coisa, ó. Apareceu aqui, ó, 130. Opa, é maior que 90? É. Então beleza, esse triângulo, se eu classificar ele em relação aos ângulos, é um triângulo obtusângulo, tá certo? E esse aqui também, né? Apareceu um 100 aqui, opa, é maior que 90? É. Então é triângulo obtusângulo. Feito? Então, mais uma vez, para fechar, né? Então, acutângulo, todos os ângulos, tá certo? Todos eles são menores que 90. Feito? Triângulo retângulo terá um ângulo igual a 90 graus, tá certo? Ou ainda o ângulo reto, representado por esse quadradinho com pontinho dentro, tá certo? Vai ter um ângulo de 90 graus. E o obtusângulo vai ter um ângulo que será maior que 90 graus. Beleza? Última observação. Volta só um pouquinho aqui no triângulo acutângulo, principalmente nesse triângulo verdinho aqui, ó, tá certo? Perceba, né? Todos os ângulos aqui, eles são iguais, não é isso? E aqui vale a observação. Se você tiver um triângulo que todos os ângulos são iguais, significa que todos os lados também serão iguais. Ou seja, esse triângulo verdinho aqui, como ele tem todos os ângulos iguais, ele vai ser um triângulo acutângulo e também vai ser um triângulo equilátero, porque se todos os ângulos são iguais, todos os lados também serão iguais, tá certo? Aliás, vale outra observação. Todo triângulo equilátero, os ângulos internos sempre vai ser assim, ó. Sempre vai ser 60, 60, 60. Todo, sem exceção, tá? Falou em triângulo equilátero, todos os ângulos iguais e todos eles iguais a 60 graus. E isso nunca muda. Beleza? E espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo. Aula! Tchau, tchau!